Foi! Começando nossa live de hoje. Primeiramente, boa tarde para todos vocês que estão aqui me acompanhando. Começamos hoje no horário certinho, 2 em ponto. Galera, para quem não me conhece, meu nome é Michael de Castro e eu ajudo empreendedores a aumentarem, a alavancarem as suas vendas de salgados de forno pela internet e ajudo também pessoas comuns a iniciar o seu negócio do zero, da cozinha de sua casa. Sim, há 4 anos eu vendo lanchinhos de forno pela internet e é disso que eu vivo, me sustento e patrocino os meus sonhos. Exatamente. Gente, o tema da nossa live de hoje, como vocês já viram, né, já anunciei, é como empreender em casa e ser dono do seu próprio tempo. É um tema muito interessante, acredito que você entrou aqui porque você quer saber mais sobre como é trabalhar dentro de casa com lanchinhos de forno, como é administrar esse tempo para você conseguir fazer outras coisas na sua vida, né? Curtir mais a vida e não viver somente para o trabalho. Galera, como eu disse alguns temas passados, numa live passada, sobre os motivos para você começar a investir no lanchinho de forno, e um dos motivos é o quê? Ter a independência de tempo, conseguir alcançar a sua independência de tempo, que é algo tão importante, algo que eu acredito que a maioria dos brasileiros almejam alcançar na vida, né? Ter tempo com a família, ter tempo para fazer uma viagem, ter tempo para poder curtir a vida e não somente trabalhar, viver para o trabalho. E como eu disse, eu acordava 4h30 da manhã todos os dias, pegava ônibus lotado, depois eu tinha que pegar o metrô lotado, chegar no meu trabalho, porque eu pegava 6h30 da manhã no meu antigo emprego, né, de carteira assinada. Chegava lá, tinha que tomar meu café, batia o ponto e começava a trabalhar 8 horas todo dia, de segunda a sexta, 8 horas em pé, produzindo. E por muitos anos eu pensava assim, gente, como eu vou conseguir mudar a minha vida, né? Como eu vou conseguir sair dessa rotina tão exaustiva, tão cansativa, de ter que acordar tão cedo, de ter que dormir cedo para poder acordar tão cedo no outro dia para ir trabalhar. E eu achava que não tinha solução. Eu achava que eu ia ter que viver o resto da minha vida trabalhando para os outros para conseguir pagar minhas contas, conseguir viver, comer, né, me sustentar, e eu não conseguia enxergar a solução para isso, e a solução estava exatamente aqui, ó, nas minhas mãos. Eu tinha tudo ali, como diz no ditado popular, né, eu tinha a faca e o queijo na mão. Era só eu cortar e comer. Mas eu não fiz isso por quê? Porque eu tinha medo. O medo me paralisava, o medo me impedia de ver o que eu podia ir além, que eu podia ter mais, que eu poderia conquistar mais, que eu poderia sair daquela vida sofrida, né, de ter que acordar muito cedo para trabalhar, mas eu tinha muito medo, porque eu achava que eu não iria conseguir pagar minhas contas. Eu achava que se eu trabalhasse dentro de casa, com os lanchinhos de forno, não iria dar certo. Eu sempre botava na minha mente que aquilo era impossível para mim. Era impossível. A chegar ao ponto, deixa eu contar uma história aqui para vocês. Quando eu trabalhava nessa minha primeira empresa, a primeira empresa onde eu trabalhei, que eu acordava 4h30 da manhã, eu tinha uma colega que ela foi demitida. Nisso que ela foi demitida, o que ela fez? Ela viu uma oportunidade. Ela falou assim, bom, já que eu fui demitida, eu tenho que ganhar dinheiro de alguma maneira. E ela foi lá e começou a trabalhar com lanchinhos de forno na casa dela. E olha que louco, eu trabalhei para ela. Eu trabalhei como funcionário dela, de uma colega minha, que sabia fazer as mesmas coisas que eu sabia fazer, mas ela não teve medo, eu tinha medo de avançar e de fazer o que ela fez, que era para eu ter feito, né? E não fiz, trabalhei para ela. E engraçado que quando eu fui trabalhar para ela falou assim, Maicon, porque nesses períodos que eu trabalhei, teve período que eu fiquei desempregado, eu comecei a vender, comecei a tirar foto, publicar dos salgados para vender na internet, mas eu era muito limitado, eu achava que não ia dar certo. Ela falou, eu vi que você estava postando na internet, você não está vendendo mais salgado de forno, o que houve? E eu falei assim para ela,
Ah, fulana, eu não vou falar o nome dela aqui. Ah, fulana, é muito complicado, né? Porque eu sou sozinho, eu não tenho carro, eu não tenho ninguém para me ajudar, sabe? Me colocando para baixo, me diminuindo, achando que era impossível, que eu era incapaz. É, e ela foi eu me colocava para baixo, eu me auto-sabotava para dizer que que eu não iria conseguir fazer aquilo. Aí você entende, né? É complicado, eu não tenho um carro, não tem como lá no Ceasa comprar uma farinha de trigo, que é pesado e tal. Aí eu digo para vocês hoje aqui, eu continuo não tendo carro, eu continuo não tendo moto, só tem minha bicicleta que me ajuda bastante, eu vou fazer entrega de bicicleta também quando é aqui próximo, mas eu continuo não tendo carro. Mas o que eu tenho hoje? Eu consegui dominar o meu medo. Eu consegui quebrar essa barreira do medo na minha mente de, de sabe, meter as caras e ir. E fui. E olha que louco isso, né? Como a gente tem o poder sobre a nossa mente. Se a gente diz que a gente não consegue, se a gente diz que a gente não pode, a gente não vai fazer. Mas se a gente diz que a gente vai conseguir, que a gente vai meter as caras, a gente consegue. E hoje eu estou aqui, não tenho carro, continuo. Quando eu preciso fazer compra, o que eu faço? O que eu poderia ter feito lá no passado, ter chamado alguém, pago algum frete para ir comigo no Ceasa comprar uma farinha de trigo, que é algo pesado, e eu não fiz isso porque eu me auto-sabotava o tempo todo. Talvez você pode estar passando por esse momento de achar que você não é capaz de empreender, de começar o seu negócio dentro de casa, mas eu estou aqui justamente para dizer tudo que eu fiz de errado, para que não se repita com você e você tenha coragem e não deixe o medo dominar a sua vida, a sua mente. Tá bom, galera? E como eu disse, eu não consegui enxergar, né, a solução disso tudo. Tive muito medo, achava que empreender não iria conseguir empreender em casa, eu não iria conseguir pagar as minhas contas, mas eu comecei. Em alguma live eu ainda vou contar a história de como exatamente eu comecei a trabalhar com lanchinhos de forno, para vocês saberem o início da minha história, da minha trajetória com os lanchinhos. Estou lendo aqui alguns comentários. Obrigado, Simone. Obrigado, Vanusa. Obrigada, Luciane. Ah, obrigado. Obrigado mesmo, tá? Quero agradecer muito a presença de todos aqui na live de hoje. Obrigado pela força, né? Por estarem aqui me ouvindo esse louco aqui dos lanchinhos. E parece as pessoas que trabalhar em casa é uma maravilha. E realmente trabalhar em casa, para mim, é uma maravilha. Eu não tenho que acordar 4:30 da manhã todo dia, pegar o ônibus lotado para trabalhar, para mim isso é maravilhoso. Eu poder dormir tarde no outro dia e acordar tarde no outro dia. Se eu quiser trabalhar a parte da tarde, a parte da noite, eu trabalho, ter independência do meu tempo, ter o controle do meu tempo, né, da minha vida. Com licença, deixa eu beber só um pouquinho d'água, que eu tô com a garganta seca. O ar-condicionado tá aqui. É uma maravilha para mim. Só que trabalhar dentro de casa, gente, empreender dentro de casa, é muito bom, mas só dá certo se você tiver uma única coisa: planejamento. Você precisa ter planejamento se você quiser empreender dentro de casa. Você tem que planejar o seu dia seguinte. Você sempre tem que estar com o seu dia seguinte já planejado para que as coisas aconteçam da forma que tem que acontecer. Adiantar as compras. Primeiro, você tem que adiantar suas compras. Se você quer investir no lanchinho de forno, se você quer começar a trabalhar com lanchinhos de forno, você tem que ter todo esse planejamento e adiantar as compras é o quê? Eu trabalho da seguinte forma. Eu trabalho segunda, terça, quarta, quinta e às vezes sexta-feira. Às vezes, nas sextas-feiras, eu produzo também, quando tem muita encomenda. Quando eu consigo controlar a minha produção semanal, na sexta-feira eu não produzo e fico só fazendo as minhas entregas. As pessoas vêm até aqui pegar as encomendas delas, ou então eu vou até o lugar marcado com essa pessoa, né, para entregar o salgado dela. Quando é no sábado,
o que geralmente eu faço? Eu vou ao supermercado e, com uma lista, anoto tudo que eu tenho que comprar para conseguir produzir na semana seguinte. Aí eu tenho que comprar queijo, presunto, linguiça, salsicha, molho de tomate, eu tenho que comprar todas essas coisas. Eu tento comprar essas coisas todas no sábado, e quando eu tenho tempo, eu já preparo o recheio no sábado. Tá aí o planejamento. Fazer as compras, preparar os recheios no sábado, porque isso te adianta muito. Muito, mas muito mesmo. Você explodiu suas vendas, tem muito pedido para a semana seguinte. Se você adiantou seus recheios no sábado, você já vai começar a produzir na segunda-feira, que domingo é descanso, né? Pelo amor de Deus, domingo a gente tem que descansar, a gente vai passear, a gente vai ver. Se bem que agora a pandemia, né, a gente tem que passear menos, mas a gente passeia, ou a gente fica em casa vendo filme, descansando com a família. Mas se tem muita encomenda, você explodiu suas vendas, fez uma boa divulgação do seu produto, você adiantando seus recheios, tendo planejamento, na segunda-feira você já começa a sua produção. Organizar a divulgação, organizar para fazer sua divulgação. Isso tudo é planejamento para você que quer começar o seu negócio com lanchinhos de forno. Adiantar compras, preparar recheios, se der, adiantar os recheios também, e organizar a sua divulgação semanal. Como eu vou fazer a divulgação semanal? Todos os dias. Todos os dias você tem que fazer sua divulgação. As pessoas que me acompanham nas minhas redes sociais, elas sabem que eu encho o saco delas com fotos, com vídeos, porque isso chama a atenção. Você se torna visto, você se torna... a pessoa está precisando daquilo, ela sabe, o Maicon, o Maicon vende, sabe? Você se torna conhecido no seu bairro, você se torna conhecido na sua cidade, você vai se tornar referência onde você mora por ser um vendedor de lanchinhos de forno. E como eu disse, não é só vender lanchinhos de forno, né? Você está vendendo a praticidade para o seu cliente, para a pessoa que está comprando o salgado com você, comprando os lanchinhos de forno com você. Então, ter todo essa agenda, né, ter todo esse planejamento é muito importante para você que quer trabalhar em casa. Ter disponibilidade de responder os seus clientes. Sim, quando você faz um anúncio no seu Facebook, no seu Instagram, no seu WhatsApp, no status do WhatsApp, você tem que ter consciência que você está oferecendo algo e as pessoas vão vir até você. Então, você tem que estar disposto a responder, a sanar todas as dúvidas, explicar para o seu cliente. Tem muitos clientes que compram comigo, alguns clientes compram comigo pela primeira vez, e falam, mas como funciona? Eu queria pegar sábado, 4 horas da tarde, já para festa. Eu falo, olha, então, aí está o educar o seu cliente a como consumir o seu produto. Você está educando o seu cliente que o seu produto é um produto de praticidade. Ele pode pegar com antecedência, armazenar o produto, e no dia da festa ele vai esquentar no micro-ondas. Você vai falar para ele, olha, a gente não trabalha com salgado prontinho, quentinho para servir na festa. A gente trabalha... Isso tudo é dar atenção para o seu cliente quando ele entrar em contato com você para fazer a encomenda. É muito importante ter a disponibilidade, ter paciência, porque precisa, assim, de muita paciência com clientes. Como eu disse já numa outra live, são seres humanos, nós somos seres humanos e a gente é um pouquinho complicado, né? Um pouquinhozinho. Pouquinho é elogio. A gente é bem complicado. Então, tem pessoas, você vai lidar com pessoas mal educadas, com clientes que, sim, são mal educados, e a gente tem que tratar com educação, respirar fundo e responder bem, responder com educação. Isso é muito importante, muito importante. Esses são os desafios de trabalhar por conta própria, né, dentro de casa. Estou olhando aqui. Obrigado, Sueli, Vinícius, Beatriz. Muito obrigado. Obrigado mesmo por estarem aqui me acompanhando na live de hoje. Como eu disse, né, ter disponibilidade de responder seus clientes, produzir o lanchinho, se programar para produzir. Deixa eu contar um segredo para vocês, falar para vocês como eu trabalho. Eu falei que eu trabalho segunda, terça, quarta, quinta, e às vezes sexta-feira eu produzo. Eu trabalho com sistema de kits, né? O kit de 100 lanchinhos, 200 lanchinhos, 500,
300 lanchinhos e 500 lanchinhos. Então eu separo a produção da semana, porque, com licença, porque fica muito mais fácil para mim eu ter uma organização do que eu vou produzir naquela semana. Eu trabalho com joelhinho de queijo com presunto, joelhinho de calabresa, joelhinho de frango, mini hamburguinho e doguinho de salsicha. Aí o que você acha que eu faço? Se eu tenho que fazer 100 lanchinhos de forno, eu não vou fazer 20. Não, se eu tenho que fazer 300 lanchinhos de forno, eu não vou fazer 60 no dia. O que eu faço? Eu faço 60 num dia, no outro dia eu faço mais 60 e 60 de outro sabor, e no último dia eu faço 60. É assim, não 60, eu faço uma quantidade muito maior. Digamos assim, eu tenho 2.500 salgados para fazer naquela semana, então eu tenho que fazer 500 salgados de cada, 500 unidades de cada sabor. Eu não vou fazer um pouquinho, eu vou fazer 100 de queijo com presunto, 100 de salsicha, 100 de calabresa. Não, num dia. Porque isso me ocupa muito mais. É muito mais fácil eu pegar e matar logo um recheio naquele dia. Olha, acordei segunda-feira, adiantei meu recheio no sábado, fui no sábado, comprei no supermercado, adiantei meus recheios, tá tudo prontinho, segunda-feira eu vou começar a produzir. Vou matar logo, vou terminar logo o de frango. Então eu faço os 500 de frango. Eu tenho mais tempo aqui? Eu vou fazer então mais 250 de queijo com presunto. Daí eu já matei 750 salgados num dia. No outro dia, eu faço 500 de outro e mais 250 de outro que ficou faltando. Daí eu já matei um tanto de salgado naquela semana que eu tinha que produzir. Eu não fico fazendo fracionado, um pouquinho de cada todos os dias. É muito mais fácil, é muito mais prático você se planejar assim. Boa tarde, Bruna. Então, ter a organização para produzir os seus lanchinhos, trabalhar em casa requer ter muito planejamento. Vamos lá, galera, que tem bastante coisa para falar ainda e acho que não estou nem na metade. Vamos embora. Fazer as entregas, isso é algo muito importante. Quando você entra em contato com o seu cliente, você já tem que saber como será feita essa entrega. Você pergunta ao seu cliente, ô senhor, senhora, a senhora vem buscar os salgados aqui, ou como que a gente vai fazer? A senhora quer que a entrega seja feita com Uber Flash? Se for com Uber Flash, a senhora tem que fazer o pagamento adiantado através via Pix, e no dia da entrega, a gente chama o Uber para levar até o endereço da senhora ou do senhor. Então tem que ter toda essa comunicação para a gente já ficar, sabe, todo adiantado. É o planejamento, é planejar como vai ser feita a nossa entrega no início da nossa venda. Embalar o salgado, armazenar os salgados, se você tiver condições de armazenar. Se você não tiver, a gente vai falar em outra live como você fazer os salgados à pronta entrega. Vamos deixar para uma próxima live, porque senão a gente não termina essa live aqui hoje. Junto com toda essa preparação, junto com todo esse planejamento para você conseguir produzir na sua semana, você precisa ainda ter que arrumar a casa, você tem que lavar a roupa, você tem que cuidar de filhos. Se você tiver filho, você tem que dar atenção, cuidar do marido, dar atenção para o marido dar atenção para a esposa dentro de casa, para os filhos e várias outras funções que a gente tem que ocupar no nosso dia a dia. Então, se você não conseguir organizar isso, eu logo digo para você, vai dar ruim. Tem que ter planejamento, tem que ter organização para as coisas fluírem quando a gente trabalha dentro de casa. E muita gente pensa que é moleza, né? Muita gente acha que é moleza e não é moleza, não. Não é moleza. É tão cansativo quanto trabalhar fora de casa. Acho que é até mais trabalhar do que você trabalhar em uma empresa, né? E ter que cumprir aquele horário é muito mais cansativo, porque a sua mente tem que estar o tempo todo planejando o que você tem que fazer. Quando você se vê nessa nova jornada de trabalho, você tem que saber, você tem que ter em mente, quando você decide ser um empreendedor, que a sua vida financeira ela depende única e exclusivamente de você. Então, se não
tiver planejamento, se não tiver planejamento, vou ter que dizer uma coisa para vocês. Não vai dar certo, não. Não vai dar certo. Tem que ser tudo muito bem planejado para que as coisas aconteçam. Claro que talvez no início você fique não consiga se planejar tanto porque é tudo muito novo, mas com o tempo as coisas fluem de uma maneira tranquila. Você consegue conduzir, você consegue sim administrar o tempo para poder produzir tudo certinho conforme o planejado. Eu estou lendo aqui alguns comentários, deixa eu ler aqui um comentário. Olha. Ó, a Bruna está perguntando, ela está falando, eu tenho uma filha de 1 ano, você acha que mesmo assim eu consigo fazer os lanchinhos, né, empreender em casa, começar um negócio com lanchinhos de forno em casa, mesmo tendo filho? Essa é a pergunta dela. Eu respondo para vocês, dá. Você quer mudar a sua vida, você quer ter algo novo, você quer conquistar a sua independência financeira, então, se você quer, você consegue. Porque sempre quando a gente quer algo, a gente sempre arruma um jeitinho de conseguir. Eu sei que é difícil, não é meu lugar de fala, eu não sou mulher, eu não sou mãe, mas se você planejar, como eu disse aqui na live, tudo, dá para fazer sim. Se você antecipar, comprar o recheio, você pode levar sua filha no carrinho lá comprar. Não precisa fazer tanta variedade de salgado no início, porque isso pode ocupar. Você não tem tanto tempo, porque você é uma mulher, você tem uma criança para cuidar, e a gente sabe a dificuldade que não é fácil cuidar de criança, não é uma tarefa fácil, é bem difícil. Mas se você planejar, você consegue sim fazer os lanchinhos de forno. Você vai lá, compra material que você não precisa fazer recheio. Queijo com presunto já é pronto, calabresa já é pronta, você só vai ter que triturar. Você não vai ter que fazer o recheio de frango, se você for trabalhar com frango. Então, nisso você consegue diminuir mais o tempo de produção, né? Aí tem aquele horáriozinho que a sua filha vai dormir à tarde, que ela dorme o quê? Umas 2, 3 horinhas. O que você faz todos os dias? Você está dentro de casa, você organizou sua vida de manhã, à tardezinha ela foi lá e dormiu. Você vai lá e vou fazer uma massinha de 1 quilo, vou fazer uma massinha de 2 quilos, para adiantar e deixar armazenado, guardado aqui uns salgados. Você fazendo isso, você está adiantando o seu trabalho e você está trabalhando naquele período que a sua filha está dormindo. Então é o que eu falo, se a gente quer uma mudança de vida, não é fácil, mas a gente tem que buscar momentos, buscar, como é que se diz, horários certos para a gente fazer aquilo, buscar alternativas para a gente conseguir fazer aquilo, né? Então dá sim, Bruna, dá sim para você começar o seu negócio, mesmo você tendo filho. E proporcionar muitas outras coisas para sua filha, para o seu filho, como um conforto, como algo que você deseja dar para ele, né, ou para ela. Então, eu posso te garantir que dá. Faz um teste, me acompanha por aqui e que eu vou soltar receitas, que eu vou mostrar para vocês algumas receitas, algumas maneiras de se fazer os lanchinhos de forno, e vocês vão ver que não é um bicho de 7 cabeças, que é muito simples. Eu tenho que seguir aqui, mas eu vou ler mais. Peraí, deixa eu ver, que tem mais uma, acho que mais uma pergunta aqui na live. Como separar trabalho e as coisas da casa? Tem uma cozinha só. É possível? Sim, é possível. Eu aqui na minha casa eu trabalho, é mais fácil porque eu moro sozinho. Então tudo que tem na minha casa é para mim, é para o meu consumo, é para eu comer, eu não tenho que dividir nada com ninguém, então dá para englobar. Mas é possível sim separar. Você pega uma caixa e você vai deixar ali o sal, o açúcar, o fermento que você usa para fazer os seus salgados, a farinha. Você tem que ter em mente que aquilo é o seu negócio. Na sua casa, você tem que comprar as coisas para sua casa. Ali você está. Aquele material é para você
ter para trabalho, aqui, os insumos, né, os ingredientes, aquilo ali é para o seu trabalho. Então não mistura as coisas, deixa as coisas separadas. Uma cozinha só. E é exatamente nessa cozinha que você tem é que você vai trabalhar, é que você vai começar o seu negócio, assim como eu comecei. Comecei na cozinha da minha casa, usando o fogão da minha cozinha, usando a pia da minha cozinha, usando a minha geladeira, que eu não tinha freezer. Depois eu comprei um freezer pequenininho, hoje em dia eu tenho um freezer maior. Então dá sim para você separar. Você acorda cedo, faz o seu almoço, prepara tudo que você tiver que preparar. Você vai separar 3, 4 horas do seu dia, você consegue produzir sim uma quantidade. Para você que está no início, você que vai começar, se é que você vai começar, né? Não sei se você já trabalha. É fácil porque você não precisa ter uma produção muito grande, sabe? Então dá sim, Jane, posso te dizer que dá sim, para você trabalhar tendo uma cozinha só. É possível. E é o principal. Você precisa de uma cozinha. Obrigado, Sandra. Vamos continuar agora aqui na nossa live. Falei sobre planejamento, né? Desculpa. Planejamento para quem quer empreender em casa. Quando a gente trabalha de carteira assinada, quando a gente trabalha numa empresa, né, para outras pessoas, a gente sabe que a gente tem que cumprir aquele horário de trabalho. A gente trabalha, vai para nossa casa e no dia seguinte a gente volta. Todas as responsabilidades ficaram lá no trabalho e a gente vem para nossa casa e descansa a nossa mente. Fala, só amanhã agora. Deixa tudo para lá, vou para minha casa, vou descansar e pronto, acabou. Lá na empresa, e quando a gente chega na empresa, essas responsabilidades, elas são todas divididas, né? Todas divididas. O patrão, ele tem que providenciar recursos para você trabalhar, para você produzir no dia seguinte. O faxineiro ou a faxineira, ela tem que limpar aquele ambiente que você trabalhou. Então, olha as funções como são divididas. Um outro colega seu de trabalho preparou, adiantou alguma coisa que você tenha que produzir no dia seguinte, preparou um recheio. Aqui eu estou falando no caso de comida, de lanchinhos, de salgado. Mas você pode ser vendedor de loja, você pode trabalhar com outra área, com outro ramo. E é assim que funciona. A gente sabe que é assim que funciona quando a gente trabalha numa empresa. As funções, elas são todas divididas. Agora, quando você é um empreendedor, quando você decide trabalhar dentro de casa, todas essas funções, elas são únicas e exclusivamente para você. Você tem que ser o cara que vai lá comprar o ingrediente, você tem que preparar, você acabou de trabalhar, você tem que limpar todo o ambiente. Então, quando eu falo que as pessoas acham que trabalhar dentro de casa é moleza, e eu falo, não é moleza, porque você vai ter muito mais responsabilidades sobre você. Muito mais responsabilidade sobre você quando você decide trabalhar por conta própria. Aí você pode estar até se perguntando agora, mas vem cá, eu entrei aqui na live para você me motivar para trabalhar por conta própria. Você está querendo dizer que eu vou trabalhar mais? Que eu vou ter mais responsabilidades? Não, que isso? Não quero ter mais responsabilidades. Né? É mais fácil eu ir para o meu emprego mesmo. Será que vale a pena mesmo eu ser empreendedor? E eu posso garantir para você que sim, vale a pena ser empreendedor. Vale a pena trabalhar dentro de casa. Por quê? Por que vale? Quando você trabalha numa empresa, você é pago para fazer aquele seu serviço. O patrão, ele fica com todo o lucro e ele pega uma parte do lucro e paga o seu salário. Quando você tem mais responsabilidades, você ocupa mais funções de todo aquele trabalho, mas todo o lucro é seu. Você não tem que dividir seu lucro com ninguém. Por isso que eu digo que quando que você investir em lanchinhos de forno é algo que vai te trazer uma independência financeira, é real, porque eu vivo isso, porque eu tenho a minha independência financeira, eu ocupo todas essas funções dentro da minha casa e eu sou recompensado, sou valorizado pelo meu trabalho diário, pelo meu trabalho semanal. Eu limpo, eu sou faxineiro, eu sou a pessoa que vou fazer as compras, eu sou o cozinheiro que faz o recheio.
eu sou o lancheiro que produz os lanchinhos, eu sou o embalador, eu que asso, eu que faço as entregas. Então, todas essas funções, eu sou remunerado por elas. Então, a independência financeira vem. Quando eu digo que o lucro é muito bom dos lanchinhos de forno, o retorno dos lanchinhos de forno é muito bom, é exatamente por isso, por você ser remunerado por todas essas funções. Claro que eu estou falando isso inicialmente. Mais para frente, você vai pagar outras pessoas para fazer essas funções, assim como você era pago para fazer na empresa onde você trabalhava, ou onde você trabalha, né? Por enquanto, porque se você quiser investir nos lanchinhos de ponto, você vai sair de lá e você vai contratar. Você vai ser o contratante e não vai ser o empregado. Se Deus quiser, assim como eu sou hoje. Então, quando você trabalha numa empresa, você vive limitado. Você tem menos responsabilidades, você vive limitado. Muita gente se contenta em viver com essa segurança. Eu tenho um emprego de carteira assinada, eu estou falando isso porque eu era assim. Eu me contentava em estar de carteira assinada. Eu tenho um plano de saúde, eu tenho meu salário, eu consigo pagar as minhas contas, mas eu vivo limitado. Eu não consigo fazer, alcançar os meus sonhos, os meus objetivos. Eu não consigo conquistar mais porque a minha limitação está no meu salário. E às vezes você ia pedir aumento para o patrão falava, olha, infelizmente não tem como. Ou às vezes você vai pedir aumento e o patrão fala, não tem como, a gente não tem como te dar um aumento. E tal, e você sabe que o seu serviço é muito valioso. Você não é valorizado pelo serviço que você presta à empresa. Então, é muito desgastante você estar, às vezes, fazendo algo e não ser valorizado, remunerado na maneira que você poderia ser, que você acha que você poderia ser, e que você realmente poderia ser remunerado. Não tem problema nenhum você ter essa segurança, você se sentir seguro, ter um emprego de carteira assinada. Não, muito pelo contrário, sinta-se grato por você ter um emprego, por você conseguir pagar suas contas, né, da família de vocês, das suas famílias. É muito bom, a gente sabe que o desemprego está muito grande no país, e se você está empregado, dê graças a Deus por você ter um emprego e estar de carteira assinada. Nessa live, eu acredito que eu estou falando aqui com pessoas que querem mais, assim como eu quis mais. Eu nunca me contento, não é que eu nunca me contento, eu sempre fui muito grato pelo que eu tive, mas eu sempre quis alcançar mais para minha vida, porque eu sabia que eu poderia alcançar mais. E quando eu decidi investir no lanchinho de forno, é porque eu vi ali a possibilidade de eu conseguir conquistar e alcançar coisas que trabalhando de carteira assinada, eu não conseguiria alcançar. Sim. Então eu acredito que aqui na live estão pessoas que querem isso para sua vida, querem conquistar outras coisas, querem poder fazer uma viagem, ter independência de tempo para viajar, porque às vezes você tem dinheiro, mas não tem tempo, às vezes você tem tempo, mas não tem dinheiro. Então, poder conciliar essas duas coisas tão maravilhosas, que é ter dinheiro e ter tempo, é perfeito. Eu sou uma pessoa que gosto muito de viajar. Quem me acompanha nas minhas redes sociais sabe que eu gosto muito de viajar e graças aos lanchinhos de forno eu tive a oportunidade de viajar e ir para alguns lugares, poucos lugares. Veio essa pandemia também que atrapalhou muito para poder viajar, mas se Deus quiser vai passar já vai passar já e eu vou conseguir continuar fazendo minhas viagens, que é o que eu amo fazer, que eu gosto de fazer e quero fazer muito, muito mais. E os lanches de forno me proporcionou isso, essa oportunidade de ir para fora do país, de conhecer um país vizinho, de ir para Salvador. Fui para Salvador, conheci Salvador, queria muito conhecer. Fui para Argentina, para Buenos Aires, e com o dinheiro dos lanchinhos, minha mãe foi comigo, eu pude ajudá-la, sabe, na viagem. Foi algo assim que quando eu estava na viagem, eu falei assim, cara, eu nunca conseguiria conquistar isso se eu estivesse trabalhando de carteira assinada, ainda na empresa onde eu trabalhava, porque o meu dinheiro era limitado, muito limitado.
a pagar as minhas contas, somente. Eu pude proporcionar lazer, felicidade, alegria, momentos, histórias para contar lá na frente, né? E deixa eu beber um golinho d'água, que eu tô com a garganta seca. Então, galera, foi o que eu falei para vocês. Eu só consigo enxergar o lado bom de trabalhar, de empreender dentro de casa com os lanchinhos de forno. Tem responsabilidade? Tem responsabilidade. Muitas responsabilidades. Muitas mesmo. Mas tem uma recompensa. Você é valorizado pelo que você faz. Você é remunerado de uma maneira agradável, que te motiva a querer vender mais, a querer trabalhar mais, porque você está sendo valorizado pelo serviço que você está prestando. E quando é um serviço de qualidade, porque não adianta falar isso tudo aqui e se não for um trabalho, um serviço de qualidade que você está oferecendo para o seu cliente. Falei isso na live passada aí, que não adianta você faz a primeira venda, mas você não consegue fazer a segunda se você não tiver um produto de qualidade. E eu estou aqui para ajudar vocês e para passar para vocês todo o método que eu usei durante esses anos. Eu tenho 10 anos de carreira, esse ano completo 10 anos produzindo salgados de forno, produzindo mini lanchinhos de forno. Então eu tenho uma bagagem muito boa e eu estou aqui para compartilhar e para ajudar você que quer mudar de vida e quer sair do que você está vivendo nesse momento. Tá bom, gente? Deixa eu ver aqui que tem mais uma pergunta. Pergunta ou o que a pessoa está falando? Deixa eu ver aqui rapidinho. Ó, tem uma pessoa aqui que está perguntando, mais uma pergunta. Eu tenho outro emprego, dá para conciliar os dois? Talvez ter uma renda extra? Dá. Assim como eu respondi a outra colega aqui que perguntou se dava para começar fazer lanchinhos de forno, mesmo tendo filho, mesmo ela tendo uma filha, o que eu respondi para ela? Dá. Você quer? É o que você quer? Você quer ter independência financeira? Você quer ter um aumento de renda, assim como o nosso amigo ele fez a pergunta? Ele tem outro emprego. Eu digo para você, quando eu trabalhava de carteira assinada, eu comecei próximo à data de eu começar só a trabalhar com lanchinhos de forno. O que eu fazia? Eu ia trabalhar, saía do meu trabalho, pegava o trem, pegava o metrô, soltava ali no Ceasa, Tomás Coelho, né? Ceasa. O Coelho Neto. Eu sempre confundo Coelho Neto com Tomás Coelho. Acho que é Coelho Neto, a estação ali do Ceasa. Eu passava no Ceasa, comprava minha farinha de trigo, vinha com aquilo pesado, entrava no ônibus, vinha para casa e produzia. No dia que eu comprava, não, porque eu vinha cansado. Eu comprava antes, deixava aqui, aí chegava no outro dia do trabalho, falava, vou bater uma massinha aqui rapidinho. Eu já tinha comprado um freezer por R$300 no Facebook. Fui lá, comprei um freezer. Falei, não, como eu não tenho muito tempo, eu vou produzir quando eu tiver tempo e eu armazeno para poder vender. Então, o que eu fiz? Eu queria uma renda extra, eu queria ganhar um pouco mais. Então, eu fiz isso. Fui lá e investi em um freezerzinho. Vou falar ainda sobre os investimentos, melhorias, o que você pode fazer para melhorar nisso, né? Nessa logística de trabalho, para que você consiga faturar e aumentar a sua renda. Tá bom? Aí, então eu digo para você que dá sim, se você quiser, se você quer realmente ter um aumento das suas rendas, é possível sim você estar no emprego e conciliar com os lanchinhos de forno, porque aconteceu isso comigo, eu vivi isso. Até que então aconteceu, eu vou contar a minha história ainda, vou fazer uma live contando a história de como eu comecei com os lanchinhos de forno e de como eu consegui chegar até aqui, nesses 4 anos já trabalhando de forma independente, com os lanchinhos de forno. Tá bom? Espero que tenha respondido aí para vocês. Deixa eu ver aqui, ó. Parabéns, eu te acompanho desde quando você começou com seus lanchinhos, São Mário. Sim, exatamente, Ana. A Ana, sim, ela me acompanha, ó, muito desde lá de trás, ó. Quando eu achava que eu não era capaz de trabalhar somente com os lanchinhos de forno, ela já comprava um lanchinho comigo quando eu fazia algumas encomendas esporadicamente, né?
ela encomendava comigo, muito obrigado, você faz parte sim da minha história, dessa história de empreendedorismo e de sucesso, sim, porque eu sou um lancheiro de sucesso, e sucesso está relacionado quando você faz um trabalho bem feito, quando você é reconhecido pelo seu trabalho na sua cidade, no seu bairro, assim como a Lúcia hoje aqui está me elogiando, e eu agradeço muito seu elogio. Muito obrigado mesmo. Tawane também, ó, aula máxima. Obrigado, obrigado. Eu espero poder ajudar vocês sempre, sempre, tirar todas as dúvidas de todos vocês. Como eu disse, para ser um empreendedor dentro de casa e conseguir ter mais tempo, ser dono do seu tempo e controlar o seu tempo, sua vida, você só precisa não, precisa de muita coisa, mas assim, o principal é você ter planejamento. Se você tem filho, se você tem um emprego ainda, não quer sair do seu emprego, e realmente, você não precisa sair do seu emprego, como eu respondi ali pro meu amigo, você não precisa sair do seu emprego, você pode começar com o que você tem e continuar trabalhando. Quando você vê que você pode sair do seu emprego, você fala, caraca, eu consigo, dá para ir, e você quiser realmente largar o seu emprego, você larga o seu emprego e vai viver da venda, da produção e da venda dos mini lanchinhos de forno. Com certeza. Foi isso, planejamento. Se você tem filho, se você tem um emprego, se você tem que dividir a cozinha da sua casa para fazer as coisas da sua casa e ter que produzir, para você conseguir, você tem que ter planejamento. Planejamento. No início você pode achar que é difícil, mas não é difícil não. Mete as caras e vai. Vai com medo. Se eu pudesse voltar atrás e falar, se eu pudesse voltar no passado e olhar para mim lá no passado, eu falaria assim, Mike, vai, sabe? Mete as caras, vai dar certo, cara. Tu vai conseguir tanta coisa que você nunca imaginou que você iria conseguir. Mas tudo tem que acontecer no tempo certo, né? Não vamos ficar pensando no passado, não. Mas se eu pudesse, eu voltaria e falaria isso para mim, lá no passado. Mas eu estou aqui hoje para falar para você que está me ouvindo, que se dispôs a me ouvir, a participar dessa live. Eu estou aqui para dizer para você que é possível, que dá sim para você começar, para você investir em lanchinhos de forno e mudar a sua vida assim como eu mudei a minha vida. Eu quero ser um facilitador para você, eu quero mostrar para você o caminho mais rápido e você não precisar passar por todos os caminhos errados de medo, de insegurança que eu sempre me direcionava. Eu quero ser aqui uma luz para iluminar o caminho de vocês e fazer vocês enxergarem que sim, é possível você sair dessa. Talvez você quer fazer os lanchinhos de forno você pode estar passando por um momento difícil na sua vida, uma depressão. Isso vai te ajudar muito, isso vai te dar muito mais gás para você sair dessa situação, uma situação de depressão, que seja qualquer situação que você esteja vivendo. Quando a gente ocupa a nossa mente com coisas boas e produtivas, a gente sempre melhora. E esse meu papel aqui, é a minha função com vocês. Eu espero, deixa eu ver se terminei aqui, né, no meu script. Espero que vocês tenham gostado. Terminei sim, terminei a live. Já deu 45 minutos de live. Falei pra caramba hoje, era pra falar meia hora, já passei 15 minutos. Eu espero que vocês tenham gostado da live de hoje. Se vocês tiverem alguma pergunta, pergunta aí que eu já vou sair, hein? Espero que tenha ajudado vocês a entender o que é empreender dentro de casa, como é empreender dentro de casa e conseguir ter controle da sua vida, do seu tempo, que é tão importante na nossa vida, né? Tempo. E é isso, gente. Vou esperar aqui para ver se entra mais alguma pergunta, mas acho que não. Acho que a gente já fechou a nossa live. Muito obrigado. Quero pedir para vocês me seguirem, nas minhas redes sociais, no Facebook, na minha página, Michael de Castro, Mini Lanchinhos de Forno. Lá eu vou postar fotos, postar mais dicas, para ajudar e para incentivar vocês a mudarem de vida através dos lanchinhos de forno. Na página do Facebook, no meu Instagram novo também, que é Michael Lanchinhos. Segue lá
e vou fazer alguns stories, enrolei a língua, alguns vídeos eu vou postar lá também, trechos das nossas lives, eu vou postar lá algumas lives completas no IGTV. Então me acompanhe nas minhas redes sociais, que vai ter muito mais conteúdo para vocês lá. Tá bom, gente? Muito obrigado. Eu quero me despedir, mas eu não quero me despedir, quero continuar aqui falando, porque eu falo pra caraca, porque eu fico nervoso para falar. Mas quando eu começo a falar, eu desembesto a falar e não quero parar mais de falar. E gosto também que vocês interagem comigo. Muito obrigado pelas perguntas. Muito obrigado a todos vocês que me seguiram lá na página. Eu pedi para seguir. Agora eu quero agradecer por terem me seguido, por estarem me acompanhando, por terem me dado essa força. E eu espero retribuir todo esse carinho para vocês. De nada, de nada, de nada. Beijos, beijos, beijos. Gente, eu vou lá então, tá bom? Aí, quando tiver a próxima live, eu vou anunciar lá nas minhas redes o horário e o tema da próxima live. Tá bom, galera? Beijos, fiquem com Deus e até a próxima live. Tchau, tchau.